José, por aqui tudo muito bem, obrigada. Recentemente eu participei de um evento, um grande benchmarking, para conversar sobre onboarding. Sim, senhoras e senhores, onboarding, um projeto tão especial que a maioria de nós já, de alguma forma, já passou por ele, não é mesmo? Existem alguns projetos dentro da área de treinamento que todo treinamento tem, né? Onboarding, compliance. E eu acredito que o onboarding é o projeto mais desafiador que existe. Sim, por quê? Porque tem muitas áreas envolvidas. Geralmente é um projeto longo, justamente por esse motivo, né? Porque tem muita gente envolvida. É um projeto que atende a muitos interesses. É um projeto onde a área de treinamento tem a chance de ter o primeiro contato com um novo colaborador e deixar ali a sua marca. Então é um projeto muito especial e com muitos desafios, né? Tão especial quanto desafiador. Então eu quero compartilhar no nosso encontro aqui de hoje alguns indicadores que eu pude ali nessa conversa, nesse bate-papo, nesse bench, e alguns outros a partir da minha percepção. Eu já participei de alguns projetos, ou gerenciando, ou conduzindo, enfim, alguns projetos de onboard. Então eu trago também um pouquinho dessa percepção, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de indicador? Então tem alguns grupos aqui, deixa eu compartilhar minha tela com você. Claro que você, quando for participar de um projeto de onboarding, seja fazendo a gestão desse projeto, seja como o design instrucional desse projeto, enfim, você não precisa usar todos os indicadores que eu vou comentar com você aqui, tá bom? Talvez de cada um desses grupos você possa usar um. Então avalia aquilo que faz sentido com o teu contexto, com a complexidade do teu projeto e o quanto esse projeto está relacionado com esses indicadores da tua organização, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro grupo de indicadores aqui, indicadores de eficiência. Então, taxa de conclusão, esse é um clássico, né? Então, qual é o percentual de pessoas que completaram todo o percurso do seu onboarding? Isso é interessante que você saiba, não é mesmo? Talvez você precise aí fazer uma repescagem, enfim, né? E se a adesão for muito baixa, precisa entender o porquê. Será que a liderança não já está trazendo esse funcionário diretamente para a operação, sem passar pelo onboarding? Quais são os riscos envolvidos nisso, né? Nessa prática, tá bom? Mas geralmente faz parte do processo, né? Participar. Mas ainda assim é um indicador que acho que pode ser interessante você acompanhar. Tempo médio para integração, ou seja, quantos dias são necessários para que esse colaborador alcance a produtividade que é esperada. Então você precisa conversar com as lideranças para entender qual é esse número. Olha, em quanto tempo você espera que esse funcionário esteja já aí atuando tranquilamente, né? Já esteja integrado à operação e performando, né? Começando a performar. Então, você vai entender aí e buscar essa métrica de qual é esse tempo médio que, de fato, a pessoa está, né? Então, você vai ter um antes e um depois para esse indicador, né? Qual é o indicador atual, usual, e qual é o indicador a partir daquela integração, tá bom? Terceiro aqui, nesse grupo, taxa de participação nos treinamentos. Então, qual é o percentual de adesão às atividades dessa capacitação durante o onboarding? A gente tem onboardings aí, alguns que duram 4 horas, um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, 5 dias. Tá? Já vi falar de onboarding que duram 3 meses. Então, quanto maior o período, né, a duração desse onboarding, mais interessante você medir essa taxa de participação. Porque algumas empresas entendem o onboarding
como esse momento de acolhimento, de chegada da pessoa, vai ter esse primeiro contato com a cultura, principais valores, etc. Outras tratam o onboarding como toda essa preparação, né? Então, não só esse acolhimento, mas também uma preparação para o cargo, para a função. Então, se esse for o caso, esse indicador faz total sentido, né? Então, medir essa participação nos treinamentos que são obrigatórios a realização durante esse processo de onboarding, tá bom? Vamos para um segundo grupo? Me conta aí, desse primeiro, quantos você acha que você vai usar? Conta para mim aqui nos comentários, aqui embaixo do vídeo, tá bom? Indicadores de eficácia. O bom e velho NPS, né? Geralmente ele é usado. O que é o NPS? É uma pergunta de classificação ali de 0 a 10 ou de 1 a 10, em que a pessoa fala, olha, eu indicaria esse onboarding para um amigo meu, para um colega meu. Né? E aí tem aí uma métrica específica, né, de como metrificar esse resultado, tá bom? Geralmente as avaliações de satisfação trazem já meio que como padrão a avaliação do NPS. Taxa de retenção nos primeiros 90 dias, esse aqui é bem legal, esse é um indicador bem interessante de acompanhar. Então, qual é o percentual de novos contratados que permanecem na empresa após o período de experiência? Né? Então, e qual foi o impacto do onboarding nisso? Se a gente está tratando aqui o onboarding como esse primeiro momento de contato com a cultura da organização, com os valores, com as políticas, então o quanto que o onboarding facilitou ou contribuiu para que essa taxa de retenção nos primeiros 90 dias fosse uma alta taxa. Né? Isso vai ser descoberto, claro, se as pessoas continuaram e também se elas não ficaram, né, numa entrevista de desligamento. Avaliação de conhecimento pós-onboarding também é outro indicador bacana de você usar. Então, o quanto que esses novos colaboradores absorveram as políticas, a cultura, os processos da empresa, e principalmente aqueles inerentes ao seu cargo, né? Como que a gente pode fazer isso? Você pode, periodicamente, lançar quizzes, desafios, coisas nesse sentido. Não precisa fazer cursos o tempo todo, né? Não precisa ser prova, mas fazer aí... O quiz eu acho que é o mais usado e o que eu mais indico também para esse caso, tá bom? Para que você possa medir se a retenção do conhecimento permanece ali, né? Mesmo passado o onboarding, tá bom? Indicadores de impacto. Vamos para esse terceiro grupo aqui, para a gente já se encaminhar para o meio aí, né? Para metade desses indicadores que eu quero comentar com você. Produtividade no primeiro trimestre, nesses 3 primeiros meses aí, né? Então, a comparação da performance desses novos colaboradores com aquilo que é esperado para esse período inicial. Claro que você precisa, para acompanhar esse indicador, ter esse valor esperado, não é mesmo? Se for o primeiro, pode ser uma estimativa, não tem problema algum. E aí depois, com o passar do tempo, você vai acompanhando com valores reais, né? Esse esperado, e vai poder fazer então a comparação e entender quais são as melhorias que precisam acontecer no seu onboarding, nos seus onboardings seguintes, tá? Tempo para a primeira entrega de valor. Eu acho que esse é um indicador audacioso, mas muito interessante de se ter, né? Se você tem a oportunidade de usar esse indicador na tua empresa, certamente existe um nível de maturidade maior aí nessa organização em termos de cultura organizacional, cultura de aprendizagem, isso é muito legal. Então, aqui é com relação à quantidade de dias até que esse colaborador possa entregar um resultado significativo, né? E aí você vai precisar entender junto à liderança o que significa esse resultado significativo, né? Então, se eu contratei um gestor de projetos, então, quanto tempo ele leva até que ele possa conduzir sozinho a gestão de um projeto, sem precisar do apoio do seu superior imediato, por exemplo. Se você contratou um designer instrucional e o principal papel dele é
fazer elaboração de storyboard, por exemplo, em quanto tempo ele já consegue performar bem, fazer uma boa entrega de um storyboard com, sei lá, um X% de ajustes no conteúdo, percebe? Tá bom? Então esse aqui é um indicador bem legal e que revela não só o seu resultado em si, mas esse nível de maturidade da organização. Redução de custos de retrabalho, também é um indicador muito legal. Então, é a quantificação de custo, de quanto se economizou devido à preparação adequada durante o onboarding. Então, o onboarding foi tão eficiente, foi tão relevante, cumpriu tanto o seu papel, que fez com que o custo de retrabalho diminuísse. Né? Claro que aqui a gente está falando de um onboarding daquele modelo de que prepara também para o cargo, que não é só o de acolhimento. Tá? Vamos para indicadores de engajamento. Quais seriam eles? Satisfação, você pode considerar que seja aquele do NPS, se for o caso, tá bom? Ou fazer uma pesquisa mais completa para entender aí a percepção sobre o processo. Foi uma experiência interessante? Se foi adequada? Se o prazo foi suficiente? Se foi muito corrido? Se não foi? Né? Se os temas foram abordados de forma apropriada? Enfim. Tá? Então, aqui, nesse caso, nesse exemplo aqui que eu estou te dando, é uma avaliação de satisfação mais profunda. Tá? O NPS seria só um desses indicadores dentro de uma avaliação de satisfação. Alinhamento com os valores da empresa, aqui o segundo. Então, medir qualitativamente como que esse colaborador se conectou com a cultura organizacional. Existem processos de onboarding que são tão bem feitos que quando acaba, a pessoa sente que já trabalha naquele lugar há anos. E os seus colegas de trabalho também, ela se adequa tão bem àquele universo que parece que está todo mundo junto, todo mundo se conhece há muito tempo. Esse é o mundo ideal. Né? Então, pode ser uma medição interessante de você fazer aqui. Tá? Taxa de solicitação de suporte. Então, se você tem, por exemplo, dentro do teu onboarding, ali aquela questão, né, de plano de saúde, ou enfim, ou outras coisas que demandam, né, acesso a um suporte especializado, então o número de pedidos de ajuda também pode ser um bom indicador. Se você conseguiu resolver grande parte das dúvidas no processo de onboarding, não há um volume alto de suporte, ótimo. Ponto para o onboarding. O onboarding foi bem desenhado. Agora, se não, precisa verificar o que é que precisa ser melhorado, tá bom? E por fim, eu trouxe aqui outros 2 indicadores que eu não consegui encaixar em nenhum dos grupos anteriores, então eu criei um 5º grupo aqui com esses 2. Impacto no clima organizacional, bem importante, né? Como que o onboarding contribuiu para que as pessoas estejam engajadas e integradas a esse ambiente de trabalho, né? Você pode colocar, se tem pesquisa de clima organizacional na tua empresa, acho que pode ser interessante você colocar, avaliar o tema onboarding ali também. E a redução do turnover voluntário no período inicial. Então, qual é o percentual de pessoas que, dentro desse primeiro período, esses 3 meses, falam, olha, não gostei, quero ir embora. Não vou ficar aqui, não me identifiquei e tudo mais. Esse talvez não seja um indicador exatamente da efetividade ou do quanto o onboarding foi bem preparado, mas é um indicador que, medido nesse período, pode trazer, pode revelar condições interessantes aí que precisam ser trabalhadas, né? Então, será que temos um problema de cultura? E as pessoas, não é que a gente não está conseguindo passar a nossa cultura, é que a cultura não está sendo bem aceita, por exemplo, por um volume alto, né, considerado alto aqui para a organização, percebe? Então, embora não seja algo diretamente relacionado a como o onboarding foi construído, mas fazer essa medição atrelada ao onboarding pode revelar coisas muito importantes que devem ser trabalhadas dentro da organização, não só por treinamento, mas treinamento apoiando outras áreas relevantes dentro da empresa.
tá bom? Me conta, qual desses indicadores você entende aí que já precisa implementar, já precisa buscar saber qual é o resultado dentro da tua organização. Vou ficar muito feliz em saber. Comenta aqui embaixo. Beijo, tchau, até a próxima.